Tão bonito, eu vou vendo, vai pipocando gente entrando. Olha lá, todo mundo. Lisandra, Vivian, Mi, Luana. Deixa eu só arrumar uma coisa aqui. Eu não faço isso, mas eu deixei o celular com volume, porque vem um senhor aqui arrumar o. Eu destruí a patente aqui da minha casa, fui tentar investigar um problema que estava acontecendo e destruí o negócio. O problema era desse tamanho, eu deixei desse. Por causa daquele espírito investigativo que tem que ter, né? Aquele espírito de tentar investigar, ver o que aconteceu. É aquilo que eu prego para vocês, né? Mas daí a pessoa não tem conhecimento suficiente e destruir o negócio. Então, ele só tá porque eu sei que ele veio hoje, o combinado é de tarde, mas ele é um senhor meio atrapalhadinho. Às vezes, daí ele se confunde que é à tarde e me manda mensagem e me avisa de manhã. Então, só por isso que tá ligado, tá? Só por causa que eu sei, só vou ficar de olho, se for ele, eu atendo rapidinho. Tudo bem, galera? Milene, Lohane, Lauana, Ana Júlia. Eita, coisa boa. Já estamos em 18. Muito bom. Muito, muito bom. Karine, você não vai liberar a sua câmera, não? A Karine de noite libera até câmera, gente. Tão bonito. É porque agora você tá meio dormindo, né? De noite é mais fácil que a gente tá mais acordada. Eu até, acho que eu comentei com vocês, né? Mandei pra Nath, até quem tem dificuldade, às vezes, alguma coisa e precisa assistir à noite, as duas turmas não estão exatamente iguais, mas em algum momento elas ficam iguais, né? Mas tem um pouco de diferenças, até porque eu tive que trocar algumas aulas da noite, então tá com um pouquinho de diferença, mas é mínimo, assim, sabe? A essência é a mesma. Beleza. Sem condições, me de abrir a câmera agora, eu te entendo. Gente do céu, eu te entendo. Também acordo e fico olhando, pensando, gente, eu já acordo mais 7 para dar tempo da cara desamassar. Sabe como? Que não acorda, às vezes, com a cara não tá amassada, não tem um pedaço de uma risca, assim. Já às 7, eu falei, para dar tempo de desamassar, porque depende do dia, acorda tem um risco, assim, no meio, que você fala, gente, como a pessoa dormiu para conseguir fazer isso? Falei, como não tá dando mais, eu falei, para conseguir desamassar, para ter condições de entrar aqui daí, né? Deus do livre do céu. Não é verdade, gente? E daí, assim, né, vamos pensar, vocês estão aqui, estão lá, estão vendo a situação, né? Mas quem olha depois, eu fico pensando, deve se assustar mesmo, né? Deve olhar e pensar, gente, olha a cara da professora. Pobre coitada. Porque, claro, antes, no presencial, você sai, você se arruma mais, agora você fica, tem um padrão mais largado aí, né? Mas, gente, tá esquentando mesmo, eu com essa blusa de golinha aqui. Jéssica, bom dia. Monique entrando também. Eita, coisa boa, 21 já aqui. Então, hoje faremos a divisão, né, de primeiro a parte de conteúdos mesmo, depois a parte de metodologias, tá? Daí a gente continua na ideia do pré-projeto, até tenta escrever uns juntos. Eu preparei uma ideia para a gente tentar escrever, não escrevi, para que a gente possa construir junto, acho que talvez seja interessante a ideia. Gente, hoje é quinta, né? Semana que vem, quarta-feira, começa a semana. É quarta, né? Dia 23 é quarta? É quarta. Já começa a semana de provas, né? Já estamos no final do terceiro bimestre. Então, em tese, hoje é a nossa última aula antes da prova, tá? Por isso que eu coloquei agora de manhã para vocês lá no AVA também, até porque da última vez eu tinha esquecido, a Karine me lembrou até de disponibilizar o material, o PowerPoint. Eu tinha colocado o link da aula e tinha esquecido o PowerPoint. Então, eu já coloquei o PowerPoint lá para vocês. Eu até coloquei vários itens ali pensando no que já para lembrar, né? O que a gente conversou durante o bimestre, tudo por conta daquele momento avaliativo. Vocês já fizeram prova no primeiro, no segundo bimestre.
Não, a gente não deve fugir muito daquele padrão e vocês já sabem mais ou menos qual que é a linha aí que a gente vai estar seguindo, tá bom? Né? Não tem nada de grandes surpresas. Quem está aqui acompanhando, tudo sabe que a gente vai na linha do que já está trabalhando, né? Não tem maiores novidades ou pegadinhas ou qualquer coisa desse jeito. Deixa eu ver aqui. Larissa chegando, bom dia, Pri. Maiara. Emanuele caiu. Caiu, mas está voltando. Foi aqui, foi. Gente, tem umas coisas acontecendo, né? Colégio Militar voltando. Barraram, né? As aulas extracurriculares, não pode mais. Conversamos depois em metodologias, tá? Sobre essas novidades aí, né? Só porque, por que metodologia? Só porque metodologias, né, tem um viés nesse sentido, né? Então, é aquele negócio, não dá para deixar de conversar sobre isso. E como eu sei que vocês participam também, adoro. Então, agora, aquela coisa um pouco mais pragmática, né, de conteúdo mesmo, como diz o próprio nome da disciplina. Então, pensando já que a semana que vem... Então, Mayara, vamos conversar. Barraram. Já disseram que não pode mais. Pensa a expectativa nas crianças voltar, só por Deus mesmo, né, gente? Enfim. Então, estamos na 7ª aula, né? Como eu disse para vocês, como a semana que vem já é provas, eu coloquei, já fiz meio que a ideia de uma revisão, tá? Né? Lembrando que a gente trabalhou aí nos últimos encontros. Só fazendo um resgate lá do segundo bimestre, no segundo bimestre a gente ficou muito em cima da unidade temática números, da BNCC, né? Para trabalhar com a questão das contas, né? A gente ficou muito em cima das operações no segundo bimestre inteiro, né? No início desse bimestre, a gente fez um resgate até por conta do que eu vi que tinha acontecido na aula também. A gente resgatou uma questão de prova, né, que teve algumas confusões, conversamos sobre isso, e eu também mostrei para vocês a ideia do ábaco, de como trabalha o ábaco, tá? E eu vou aproveitar uma pergunta que surgiu da turma da noite, aqui do ábaco, que a gente sempre fez usando esse aqui, né? Esse ábaco aqui. Deixa eu tirar minha fitinha. Isso aqui é para aula de unidade de medida. Aqui. A gente sempre fez... Deixa eu tirar um pouquinho a projeção só para mostrar. Eu sempre mostrei para vocês... Cadê? Tá aqui. Tá do lado certo? Tá. Aqui, unidade, desenho, centena. Eu sempre mostrei para vocês usando esse daqui, né? Esse formato de ábaco é o mais fácil para a criança manipular mesmo. Então, por exemplo, quando a gente tinha lá... Só quero mostrar uma coisa aqui para vocês, que surgiu na turma da noite, eu acho importante comentar com vocês também. Por exemplo, lá, 147 mais 29, sei lá, tá? Uma operação qualquer. Então, aqui, 120, não, 140, né? 147. Tá aqui, né? Então, usando a ideia do ábaco, 100 é uma centena, né? Então, aqui equivale a 100, a 40 e a 7 unidades. Lembrando, por isso que o ábaco é trabalhado lá pelo 3º, 4º ano, que repare que na hora que a gente olha... Deixa eu tirar esses aqui para não confundir. Na hora que a gente olha, dá a impressão que o que tem menos é a centena, né? Só que a centena, lembra do material dourado, é aquela placona. Né? Então, por isso que o ábaco tem que ser trabalhado um pouco mais para frente, para que a criança entenda que, embora esse daqui, esse 100 aqui, é um apenas, ele tem um valor maior do que esses 40, que quando a gente olhando quantidade aqui, a gente percebe que é mais, né? A unidade é maior ainda.
Então, por isso que o ábaco é depois, que já compreendeu, fez bastante atividade com material dourado. Tá, mais 29. 29. Então, aqui, unidade. Vou pegar 9 aqui para colocar nas unidades. 4. 8. 9. Ok? Tá aqui. Coloquei 9 unidades. Quando eu coloco 9 unidades, opa, dentro da unidade eu posso ter no máximo 9. Senão eu tenho que fazer a troca para ir para a dezena, né? Então, aqui, se eu tenho 9, eu vou pegar 10, ok? Aqui eu tenho 10, peguei os 10 e vou trocar as 10 unidades por uma dezena. Ok? Peguei 10, porque se eu formei 10, quer dizer que eu vou estar trocando as 10 por uma. Daí vai aquela coisa, né? Como é que você fala para a criança que isso aqui é a mesma coisa que isso? Por isso, terceiro, quarto ano, para se trabalhar a ideia do ábaco. Então, aqui, venho aqui. E ali diz 29. Então, aqui mais 2, vamos ver quanto tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, né? Então, 147 mais 29 dá 176. 176. Ok? Isso que nós fazíamos pelo ábaco. Tá. Daí a pergunta que surgiu na turma da noite era essa daqui. Até na hora eu ainda falei, gente, não lembro como faz mesmo. Daí eu fui pesquisar. Então, quando é o ábaco desse jeito, né? Primeiro, a ideia é a mesma, né? Então, eu vou jogar as bolinhas tudo para lá. Então, ó, 147. Tá aqui. Centena, dezena e unidade. Então, aqui os 147. Tá, só que agora tem que fazer 29. Como é que eu vou fazer 9 aqui se eu só tenho 3? Percebe? Então, aqui, o que acontece? Então, aqui eu só tenho 3, eu teria que levar mais 9. E eu só tenho 3. Então, olhe como nesse ábaco fica mais chatinho para a criança, num nível de complexidade maior ainda. Qual que é a interpretação aqui? Tenho 3 aqui. Eu precisaria 9. Então, como eu não consigo, eu vou pegar essas 10 aqui e trocar por uma dezena. Tudo bem que foi o que a gente fez lá? A gente pegou 10 e trocou por uma dezena também. E quantos eu ainda precisava? 6, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não fica mais complexo que o outro? Porque no outro a criança consegue até colocar as 9. E depois ela faz o processo de troca. Aqui não, ó. Reparem como estava antes. Estava 147. Estava desse jeito aqui. 147. Mais 9. Consegui colocar 3 lá. Só que eu precisava de mais 6 ainda. Percebe? Como eu não tenho mais 6 bolinhas, o que eu faço? Dessas 10 que eu já juntei, ó, joguei para cá, troquei dezena, e agora sim estou colocando mais as 6. 3, 6. E ok, deu as 150. Ah, falta mais as duas para somar ali, né? 176. Não é mais complexo esse? Era esse aí, mas como não entendi, a professora me ensinou com bolinhas de papel, porque para mim era mais fácil de fazer barulho. Boa. Não, esse daqui, eu até já tinha visto, mas não lembrava mesmo como é que era. Eu falei, gente, até porque a gente sempre cita, não vai ter mudança se a gente pensar aqui, né? Ó, a conta era 147, aqui, mais, sei lá, 22. Se a gente colocar 22, 2 unidades e 2 dezenas. Ok. Ficou o mesmo processo do outro, né? É quando tem a ideia da troca, que daí,
como eu não tinha as bolinhas para todas, já troca 10 por uma dezena, que é o mesmo princípio que a gente faz no outro, e depois coloca as bolinhas que restam. Ok? Mas para acompanhar esse raciocínio, pensando também no trabalho com a criança, por isso melhor com aquele ali. Nos materiais didáticos, daí eu dei uma investigada nisso, no do Positivo Eu Tenho em Casa, vi os da prefeitura, vai estar aparecendo esse ábaco aqui, tá? Nesse formato. Não estou querendo dizer que é só esse que pode ser feito, tá? Mas entendo que esse aqui eu considero um nível de complexidade maior. Mari, e eu acho que esse horário da manhã também não ajuda, porque quem acabou de acordar bem pertinho do horário da aula, né? Eu estava até lendo sobre isso também, não dá tempo do cérebro ainda, tipo, tcharam, né? Oi, Tainá, bom dia. É um nível assim, eu estou exagerando para o início da manhã. Mas é só que eu queria comentar isso que surgiu essa pergunta lá, eu falei, gente, eu não lembrava como é que era mesmo. Daí pesquisei, eu falei, olha, o nível de complexidade é maior mesmo. Então, perante escolas, por isso a utilização daquele ali. Né? É melhor até na hora. E sabe, gente, às vezes assim, a própria escola, às vezes a pessoa não está atuando tanto nessa questão, olha os dois ábacos e pensa até que esse daqui é melhor porque não vai perder esse negócio, né? Só que é fácil as crianças começarem a sair jogando pela escola, né? Adoro. Mas perceba que o nível de complexidade para fazer é um pouquinho maior, tá? Mas, assim, não é nada daquilo que a gente, olhando uma atividade ou outra, a gente consegue dar conta, tá? A gente consegue entender ali tudo, mas ele exige mesmo, é como se estivesse exigindo mais conexões ainda com o cérebro. Eita, coisa boa, já estamos em 30 aqui, adoro. Quem chegou agora, calma, não se assuste, eu começar esse horário da manhã já falando em ábaco, Deus do livro do céu. O raciocínio venha, é bem isso mesmo, né, Bia? Não, muito mal planejado por essa prof. É que eu queria resgatar lá como a gente começou o bimestre, fazer um remember. Daí o foco principal desse bimestre era trabalhar as outras unidades temáticas, né? E não somente os números, que era o que a gente ficou muito forte trabalhando com operações lá no segundo bimestre. Na parte de geometria, a gente aqui é só um remember, até coloquei as aulas, tá? Depois, para quem gosta de dar uma estudada, lembrar alguma coisa, né? Dentro da unidade temática geometria, tem também a parte de localização, que nós fizemos alguns exercícios nesse sentido, né? Que aparece desde o primeiro aninho lá, mas daí vai aumentando o nível de complexidade. Aqui também, né, aparece a ideia dos quadradinhos, só que daí já está associando, junto com a unidade temática, grandezas e medidas. Repare que aparece ali falando, ó, cada quadradinho é 100 metros. Mesmo a criança não tendo noção ainda, né? Não tem problema que ela não tenha noção do que é 100 metros, mas já está fazendo uma associação da malha quadriculada com a ideia dos metros. E daí tem, por exemplo, ali plaquinhas indicando, né, que é muito a cara de caça ao tesouro, gente, né? Bem bacana. A ideia de caça ao tesouro desde o primeiro ano, né, até o quinto, depois fazendo com fração. Também ainda, né, com a parte de geometria, a gente trabalhou com as formas geométricas espaciais e planas, que já são trabalhadas desde a educação infantil, mas aí a diferença nesse momento que a gente começa a dar nomes, né, a cada uma das áreas, como é o nome, a criança começa, como ela já trabalhou muito a questão de associação com o que existe no mundo, que era era o principal objetivo das formas, da geometria até então, agora é mais a questão de vamos começar a dar nomes e perceber o que é essa face, o que é a aresta, o que é o vértice. Então, vai começando a nominar, né? Coisa que antes não era tão fundamental. Tem a ideia da planificação que se trabalha, a gente até comentou aqui, né, aquela coisa de vamos formar o dado, né, e daí cola tudo à mão, né, eu lembro que a gente conversou sobre isso. A gente fez a dobradura do cachorro, né, então dobraduras que já eram trabalhadas anteriormente, né, mas agora a dobradura com a criança também conseguindo ter a noção de que partes são essas que são formadas, que figuras são essas. Então a gente começa a trabalhar mais os nomes mesmo de cada uma das partes, ok?
No dia 27 a gente teve o congresso, né, da educação infantil lá do Instituto, que a gente estava assistindo, conversamos bastante sobre ele. Daí a gente entrou na parte de grandezas e medidas. Grandezas e medidas, a gente começou no primeiro momento trabalhando com algumas coisas, aquele exemplo da natação, né, dos irmãos que iam para natação, que daí a gente usou a ideia do calendário, começa a aparecer, ou melhor, o analógico já existia, desde então, na vida das crianças. Só que daí começa a trabalhar mais a ideia dos ponteiros, lembrando que não é uma educação como era na minha época, que falava lá, o ponteiro pequeno quer dizer as horas e o ponteiro grande quer dizer os minutos. E daí fica só na ideia de, o ponteiro do 3 e o ponteiro do 12, que quer dizer 3 horas. Não, é compreensão. Né? O que são esses números que estão ali? De 5 em 5, que aparece 5 minutos, né? Quando vai até 1, quer dizer que passou 5 minutos. Quando tem aquele relógio dos risquinhos, que conta os 60 minutos, pensando que a criança já fez experiências relacionadas a entender o que é 1 minuto, quanto tempo que demora o nosso recreio. Ela já está começando a ter a percepção de tempo. Então, o relógio analógico, ele vem realmente, já tem mais sentido. A última preocupação é realmente memorizar, né, como era memorizado, a questão de aonde fica o ponteiro, né? Não, ela vai compreendendo ali, vai entrando, inclusive, a ideia de fração ali junto com o relógio, ok? Mesma coisa, os mililitros que a gente trabalhou, né? A criança ainda, ela entender que 2 garrafinhas de 500 mililitros é a mesma coisa que 1 litro. Como é que 1000 ml é a mesma coisa que 1 L? Né? Super importante isso, e não é aquela coisa assim, a criança descobre a partir das experiências, né? Lembrando que a gente peguei com vocês a ideia das garrafas, né? A criança está experimentando, ela já fez essas experiências, inclusive, primeiro, segundo ano, e a partir disso ela começa a concluir esses experimentos. Tá aqui o exemplo que eu coloquei só para lembrar, né? Ainda na última aula, a gente também estava falando das unidades de medida, só que daí a gente também falou bastante da questão do dinheiro, das moedinhas que começam a aparecer, né? Embora a criança não faça aquele cálculo, né? Ela não vai fazer aquela coisa 0,50 mais 0,50 que dá 1, né? Ela faz pela ideia de percebendo o que é aquela moeda, e a partir disso eu preciso juntar 2 de 50 para dar R$1. Eu preciso juntar 4 de 25. Ela não precisa ler o 0,25, ela leu 25. 25 mais 25 mais 25 mais 25, que vai dar 100, né? Na hora que ela soma, mas ali no sistema monetário é equivalente a de 1. Percebe que esse 25 mais 25 mais 25 mais 25, que vai dar 1, é a mesma coisa que o ábaco, gente, né? É aquelas 10 que vai dar uma só. Né? Por isso, começa a aparecer muito no terceiro ano, para começar a compreender isso, ok? E não antes, né? Que não tem muito sentido. Mesma coisa também para medir a questão de pesos, né? Então, começa a ter aquela ideia da balança, falando, eu tenho 2 quilos aqui, se eu quiser deixar equilibrado, eu tenho 2 objetos, quanto vai ser o peso de cada um dos objetos, também muito pela experimentação. Os gráficos, né? Vimos alguns exemplos de gráficos. Aqui, quando a gente fala de gráficos, a gente já está falando da unidade temática probabilidade estatística. Quando a gente usa a ideia de gráficos, a gente está trabalhando em tabelas, né? Aqui é uma ideia de uma tabela, também junto com o dinheiro. Gráfico e tabela a gente já entrou, que claro, dentro da escola não é trabalhado separado, né? A BNCC separa para a gente, até para a gente ter uma noção do que cada unidade temática deve compreender, mas a prof vai trabalhar junto, né, com ciências, né, junto com história, tudo junto, né? A gente só está separado ali por uma questão de organização mesmo, dar um norte em cada disciplina. As moedinhas, como eu tinha comentado com vocês, aqui, esse aqui eu coloquei novo. Chegamos na aula de hoje. A análise das videoaulas da Prefeitura de Curitiba.
Gente, então assim, né, os vídeos da prefeitura, eu peguei alguns até para exemplificar aqui para vocês, aproveitando, porque antes a gente só tinha acesso ao material, né, eu tinha algumas fotos de material e tal, e agora não, né, agora tá lá, né, o canal, para quem nunca viu, tem lá disponível, né, TV Escola Curitiba no YouTube, e pode olhar todas as aulas. Eu já comentei com vocês, mas reforçando, muito bem planejadas, o conteúdo bem bacana, apropriado, de acordo com a BNCC, não deixa a desejar para nenhuma escola privada, né? Bem bacana mesmo. Claro que ali eles estão fazendo videoaulas para as crianças de 45 minutos, né? Eu, para assistir os 45 minutos, eu ia dando uma aceleradinha, né? Eu falei, ah, meu Deus, né? Inclusive, educação infantil também, 45, tem algumas educação infantil de 1 hora e pouco, né? Por aí, gente, a criança não fica parada todo esse tempo ali. Né? Então, muito bacana o conteúdo, a estratégia que a prefeitura está usando, está sempre partindo de contextos, faz atividades práticas para a criança estar manipulando junto, mas demorado, né? A recomendação para as crianças, todo esse tempo ali, poderiam estar fazendo vídeos mais curtos. Okay? Gente, quem sou eu na fila do pão, né? Para estar aí. Não é nenhuma crítica, é um processo de reflexão. Né? Como eu disse, a qualidade impecável, a disposição, é novidade para todo mundo, né? Para os próprios professores da prefeitura, todo mundo teve que se reinventar. Né, tem muito mais ponto positivo do que negativo, é só mesmo a gente percebe que as crianças nessa altura do ano, depois do ano inteiro só fazendo isso, elas estão extremamente cansadas, né, dessa infinidade aí de horas. Olha só, esse vídeo, eu não peguei o vídeo inteiro, eu peguei alguns prints e daí eu deixei para vocês aqui, ó, mostrando, é só procurar nessa playlist aqui, ó, e lá elas separam por playlist, bem legal, tá? Então, aqui aparece de qual é essa aula. Você viu, Vivian? Exatamente, né? Eles vêm do contexto de uma história que está linkando com outras disciplinas. É muito bem, né? Não tem o que falar um A, né? Quem vai falar assim, ah, não, coitadas, as crianças da prefeitura tão, e né? E eu vou dizer uma outra coisa, né? Eu tenho certeza que alguns professores, eu tenho amigas que são professoras da prefeitura, que não davam esse nível de aula no presencial. Então, é bom até para os professores do presencial que não estavam trabalhando dessa forma. Espero que estejam vendo, não sei como é que funciona essa rotina. Estou até conversando com uma diretora que vai estar com a gente no bimestre que vem lá. Estou convidando ela para vir trocar uma ideia com a gente aqui. Ela vai contar mais. Mas, assim, é importante porque os professores que trabalham na prefeitura nem sempre tinham uma abordagem como essa. Então, também como uma forma de melhorar a qualidade depois do professor durante a aula presencial, né? Porque aqui é espetacular, né? A proposta, a maneira como instiga a criança a realizar perguntas. Nesse exemplo aqui, gente, por isso, eu só queria trazer o contexto para a aula, tá? Mas olha que bacana, eles fizeram toda uma pesquisa, existia, a professora conta a ideia, tem uma história antes, daí faz uma pesquisa com as crianças, repare que esse daqui é segundo e terceiro ano. Daí, primeiro essa parte aqui, tá? Monta o gráfico com as crianças, né? Quem que escolheu gato, cachorro, passarinho, peixe, quem tem em casa. Né, e daí construíram o gráfico, desde que o gráfico, conforme a gente estava comentando, já começa a aparecer o eixo Y, né, ó, indo de 1 em 1, o gráfico ainda está, né, contando 1, 2, 3, está separado, né, super ideal, aconselhável, inclusive essa aula é segundo e terceiro ano, então a prefeitura faz algo muito próximo ali para se adequar aos 2 anos, né, e não deixa a desejar nem para o segundo ano, nem para o terceiro. Até porque o importante nisso tudo não é a construção do gráfico, mas vocês estão vendo isso aqui que tem aqui embaixo, gente? É tudo que elas fazem de perguntas relacionadas ao gráfico. Olha que bacana.
né? Quer dizer, ok, construir o gráfico a partir de alguns dados. O mais importante é as perguntas que vão aparecer sobre esse gráfico. Por exemplo, quantos alunos preferem, quantos alunos a mais tem ali que escolheram cachorro do que um só. Qual que foi o animal de estimação menos escolhido? Foi o peixe. Qual a diferença entre o peixe e o cachorro na quantidade de votos de cada um? Então, todos esses cartazinhos que eles colocam aqui, as professoras vão falando, são sobre ideias de perguntas, e elas, como se elas estivessem dialogando com a criança, né? As perguntas que são feitas com a criança. Bem legal depois ainda, isso daqui eu achei sensacional até, não tinha me ligado em algo nesse sentido, isso aqui que elas pegaram, gente. Lembra da reta numérica? Elas pegam uma reta. Aqui eu instigo para quem quiser olhar, como eu disse, playlist lá da TV Escola, da Prefeitura de Curitiba. Aqui no título aparece a disciplina, o ano está dividida por playlist e a data. Essa é a aula do dia 24/8, tá? Que é só o insight. Nessa reta, o que elas vão estar fazendo? Cachorro. E vão contar na reta e vão deixar marcado na reta a quantidade de votos do cachorro. Na reta. Então, ao invés de fazer o gráfico, que vai estar assim, né? Nesse formato, um de cada, é uma reta com a marcação dos 4 animais de estimação. E daí, essa contagem que a gente fez aqui, opa, cachorro, eu tenho um a mais do que gato. Olhando pela reta como faz isso. Gente, olha que bacana outras formas de associação. Não é? Quer dizer, não é só esse formato. Se eu for... Olha o que a criança tem que fazer, né? Ela tem que, a partir daquilo ali, olhar uma reta, conseguir interpretar e colocar aquela informação na reta. Mais de um olhar sobre o mesmo problema. Muito bonito, né? Acharam só eu que fiquei olhando, achando, gente, que estratégia bacana. Como eu disse, me surpreendi com a inserção da reta. Ali, falei, olha que legal que fizeram com essa reta, gente. Né? Aquela coisa que não tinha ligado, podia inserir ali no meio de um gráfico a ideia da reta numérica. E essa reta numérica, a criança já está trabalhando desde primeiro ano. Lembra nas continhas? 2 mais 3, alguma coisa assim, né? Daí, olha, do gráfico para a reta. Você também achou bonito, Ni? Pois é. Também, eu fico olhando pensando, nossa, que bacana, né? Mas eu olhei uma porção de aula da prefeitura nesses últimos 15 dias, a porção, e olha, qualidade top mesmo, sabe, gente? Muito bonito. Então, aqui fica como ideia para... Claro, quando você for olhar ali o vídeo, demora, né? Fica um tempo até chegar toda essa explicação. O contexto inteiro é super importante. Mas, claro, você, quando vai olhar, você consegue acelerar alguns pontos, né? Porque, em tese, a aula é de 45 minutos, é grandinho. Mas você consegue pegar as ideias ali, é bem interessante. Esse daqui eu também peguei, né? Esse aqui já é uma aula do 4º ano. Vivian, esse daqui você deve lembrar já. Se você já fez com o teu filho lá, ó, do dia 11. E é parecido com aquela tabela que nós fizemos também na aula, não lembro se foi na aula passada ou na retrasada, que tinha os mililitros lá. Muito semelhante, né? Também eu peguei uma situação específica, só para fazer o link aqui, mas a prefeitura faz todo um contexto, conta uma história da fazenda e não sei o que, até chegar nesse momento. Tá? Tem todo, né? Não são situações isoladas. Então, se de cada porca nascerem 6 leitõezinhos, então de 12 porcas, quantos leitõezinhos nascerão? Então, é aquela tabela, né, como exemplo ali que a gente tinha criado em aulas passadas, né? Uma porca nasce em 6 leitõezinhos. 10, 60. 11, né? Como é que a criança faz isso? Como é que se estimula isso pela ideia, né? O que é o 11, né? Bom, aqui do 1 para 6 é a mesma ideia de proporção, né? 1 para 6 poderia ser 2, é o dobro, 12, 3 é o triplo, 18, podia ir de 1 em 1, né? Aqui, pela construção, se de 1 para 1 eu tenho 6, se eu vou ter 10, eu vou ter uma dezena,
Então, aqui também eu vou ter 6 dezenas, ok? O 11, né? Eu tenho uma dezena mais uma unidade, então 60 mais 6, ok? 12, mesma coisa. Se eu já sei quanto é uma unidade, que é 6, e uma dezena, às vezes ali, né? Que são 60, opa, então é 60 mais 6 mais 6. E mesma coisa na ideia da construção da tabela até 100, ok? Então, também vai fazendo por associações, por deduções com as crianças ao longo, tá? Eu estou fazendo num processo rápido aqui, mas o vídeo mostra bem claramente, faz o desenho, né? Faz associações com as crianças, muito legal. Ah, tá aqui ainda, né? Daí depois também faz a ideia da conta junto, da operação, né? Além, não é simplesmente a operação, tá? Aqui eu coloquei operação junto, mas não é somente a ideia da operação. É primeiro essas deduções e depois como que poderia, com isso, chegar a um resultado através de uma operação. Então, se para uma eu tenho 6 para 12, opa, 12 vezes 6. Ó, que é bem no formato como a gente estava trabalhando, né? Das contas aqui. Também não é a única, né? Mas sempre pela ideia da decomposição. Lembrando que aqui é quarto ano, então também já tinham trabalhado o outro formato, mas sempre continuo estimulando muito a questão de cálculo mental e dessas associações, ok? Vivian já tinha feito esse com seu filho? Gente, as aulas de Oi, matemática. prof. Oi, Ainda não conta. fizemos. Ainda não Não, fizemos essa. Estamos um pouquinho já, atrasados. já dei spoiler. Ah, a minha sobrinha também tá com a coisa atrasada. A criança tá cansada, Vivian. Seu filho tá cansado, Vivian, ou não? Então, é que eu estou fazendo com eles todas as matérias, né? Porque é como você falou, ficar 45 minutos assistindo, ele não tem essa. Ele dispersa, ele Sim. não fica, né? Então não dá. Então eu estou assistindo com eles Vivian, vamos uma combinar até a nota. gente, né? Até a gente fica, né? Tem que ficar, Uhum. né? A gente também tá. É meio. Claro. Nem a gente É, tem, né? Essa paciência de assistir exatamente. tudo isso, né? Imagina eles, né? Uhum. Exatamente. Mas Mas a chegamos lá, qualidade é se Deus muito quiser. boa, né? Sim, É sim, muito isso, boa. isso mesmo. Não, e é bacana isso até de. Peraí, a criança essa semana tá mais cansada, não tá bem, tá de saco cheio, né? Conseguir organizar isso. Como é que você vai fazer, né, gente? Manuel, você assistiu com a sua sobrinha? Me conta, mesmo? E esse aqui, você assistiu esse aqui inteiro? Tem toda a história da Fazenda, né, Manu? Sim, prof. E foi engraçado porque, assim, há um mês mais ou menos, ela tava assim, que ela foi fazer a atividade que a escola mandou em folha e ela não sabia responder 2 vezes 1 rápido, assim, ela ficou pensando para saber quanto era 2 vezes 1. E eu fiquei indignada, falei, Nicole, você está no quarto ano, como assim 2 vezes 1 você não conseguiu? E daí eu peguei e falei, não, cadê teu caderno de matemática? Me dá aqui. E daí eu falei, ó, a Manu ajudou você com a tabuada, agora você tem que estudar, porque é uma coisa que você vai precisar lá pra frente. E daí foi, daí a gente se divide, né? Um pouco fica lá na casa dela, que é na casa do Lucas, e um pouco aqui em casa. Só que daí todo dia a gente ligava para ela, para ver se ela estava estudando a tabuada. E ela foi que foi. Quando chegou nesse do porco e dessa aula que teve da fazenda, prof, ela respondia tudo muito rápido, assim, Show. porque eu acho que faltava um incentivo, sabe, para ela ir atrás e estudar tabuada e se empenhar. E daí a gente assistindo a aula com ela, assim, e ela respondendo tudo rapidinho. Daí o Lucas me cutucou e falou, nossa, deu resultado, porque ela precisava de um a mais da aula, assim, sabe? E foi muito legal. Essa ideia a professora colocou o exemplo, eu lembro. Show. Opa, acho que cortou. Não, e assim, ó, sabe que a maneira como, que, se você está investigando as outras aulas, você vai ver, eles não forçam a questão da memorização.
Né? Então, às vezes a criança não quer dizer que a criança não sabe a tabuada, mas ela faz por outras associações, ela não está preocupada ainda com 2 vezes 3, 2 vezes 1, 4 vezes 8, mas se coloca um problema, gente, olha que coisa bacana. Não posso deduzir se é isso da tua sobrinha ou não, mas como experiência que eu vi do meu filho, lançou um problema, eles conseguem achar a resposta. Mas eles não se prendem com, peraí, então eu vou ter que multiplicar. Então, não, eles fazem. É tão bonito esse negócio, eles fazem. Eu não conseguia entender que mecanismo que ele usava. Eu queria que o Caio me desse a fórmula que ele conseguia para resolver, e ele tinha dificuldade de falar, inclusive, qual era a fórmula. Depois que eu fui começar a entender, eu falei, claro, a escola não está trabalhando com a regra que a gente tinha antes. Né? A escola está trabalhando com a interpretação. E a partir disso, eles conseguem achar a resposta, mas porque ele está focado no problema e está tentando resolver. Não importa o caminho que ele fez, gente. Eu não consigo ainda ter uma noção exata. Eu deixei um vídeo para vocês, eu não lembro em qual aula, depois eu nem lembro se deixei para a turma de vocês, mas acho que sim, do Biratã D'Ambrosio, mostrando um exemplo de um aluno fazendo conta. É absurda a maneira que o aluno faz conta. Ele está com papel, mas ele não precisa do papel. Ele sobe, desce, eleva, multiplica, divide, faz tudo junto numa operação para conseguir achar um resultado. Mas a quantidade de associações que aquela criança realiza é espetacular. Então, é interessante, e veja que é muito mais importante que uma criança consiga fazer essas deduções do que ela simplesmente atabuada, né, gente? Ela é bem preguiçosa? No caso dela, eu acho que fala, entendi. Mas daí é assim, Manoel, vocês juntos incentivando tudo, daí ela não gosta de ver que ela sabe? Ela não fica feliz com isso? Sim, prof. Tanto é que quando a gente tá lá, ela vê a aula com mais prazer, assim. E normalmente ela vê na televisão, né? Porque eles conectam lá na televisão. Mas esse tempo eu tava lá e daí eu dei o notebook para ela ver. Né? Daí ela via de tarde. Eu fazia minha aula de manhã e daí ela fazia à tarde. E daí ela ficou encantada. Cortou, Manu. Foi outra aula para ela, pelo simples fato dela. Deu uma cortadinha, foi outra aula, porque ela gostou Acompanhar do esse processo dela. Eu acho que a criança não. Manu, faltou entender por que ela gostou, deu uma cortadinha. Ela gostou por conta da diferença da TV para o notebook, Manu. Tenta falar de novo, que deu uma cortadinha nessa parte. Sim, porque acho que dá para ouvir agora? Dá, às vezes dá uma quebradinha, mas vai com fé. Ai, prof, tá bem ruim. Ela, porque eu faço no notebook, né? E daí, quando eu tô lá, ela vê eu fazendo no notebook, só que ela sempre fazia na TV. Aí eu falei pra ela, Nicole, você não quer fazer hoje no computador? Igual, já tá ligado aqui. Daí ela ficou toda empolgada. Ah, eu quero. E daí ela fez. E foi outra aula pra ela, assim, porque acho que. Eu não sei se ela associou que porque eu faço, ela também fez, e daí pra ela foi mais importante. Eu não sei, mas quando ela fez no meu notebook, assim, ela parecia que ela tava mais envolvida, sabe? Olha, talvez até pela referência, né, Manu? Como você falou, como ela vê que, né, a tia tá fazendo, né, e tá ali, tá tendo a aula, tal, tem uma questão de referência também, né? Deixa eu ver o que a Marina diz aqui. Eu tenho uma prima que tinha uma dificuldade muito grande em tabuada, porque na escola estavam ensinando ela de uma forma bizarra, e minha avó pediu para eu ajudar ela, e ficamos a tarde inteira abrindo a tabuada inteira, e aos poucos ela foi entendendo. Mas, nossa, até hoje nunca consegui achar um lugar que ensinava a tabuada que nem a professora dela, graças a Deus. Credo, como a professora dela fazia, Marina? Prof, eu acho que era uma mistura do. Meio que parecia o diagrama de Venn, só que, assim, era muito confuso, porque ela tentou me mostrar e ela fazia várias bolas pelo papel, ia colocando os números, só que ela devia estar nessa época, talvez no segundo ano. Ela era muito nova e depois ela foi diagnosticada com dislexia uns anos depois.
Então, ela já Ah, tinha toda uma dificuldade para aprender no geral, e a professora fazia um negócio que não fazia sentido nenhum, nenhum. E aí eu fui explicando para ela que, tipo, a tabuada, ela é muito uma adição, né? E aí eu ia mostrando para ela, tipo, quanto que é 2 vezes 2. Aí ela colocava o dedo assim, ela não conseguia nem contar direito os negócios, porque para ela não fazia sentido o que eu tava falando. Só que também não fazia sentido o que a professora estava ensinando. entendi. Daí você foi pelo processo da adição, de compreender o que, que quer dizer multiplicação. Isso, Mari? Sim, tanto que a gente ficou a tarde inteira contando a tabuada nos dedos. Eu falava pra ela, se você precisar da minha mão, você conta com a minha mão também. E aí ela ia contando, tipo, cada número da tabuada, ela ia fazendo a conta, ia vendo que, acrescentava 2, ou acrescentava 3, e assim por diante. Mas, nossa Ah, senhora, muito difícil trabalhar com ela. E olha que nessa época eu tava longe de pedagogia ainda. E aham. nossa, foi assim, surreal, porque eu nunca vi ninguém trabalhar com tabuada do jeito que ela estava aprendendo. Até hoje, assim, é algo que eu Como nunca será vi e que era, espero né? nunca. Porque assim, Mari, até esse negócio dos conjuntos, é normal ter algo assim nesse sentido. Porque a ideia é de mostrar, né, dois conjuntos de 6, né? Duas vezes o número 6, então é 6 mais 6. Já vi algumas coisas no livro assim, desse jeito. Ainda mais se é segundo ano, eles começam bem nessa estratégia. Mas não sei como é que era exatamente também para ver se que nível de. Porque começa desse jeito para que a criança perceba até que o 2 vezes 6 ó, é o 6 mais o 6. Então, os conjuntinhos separados ali. Até porque segundo ano eles não estão fazendo tabuada ainda, eles estão muito na compreensão para que depois abra as portinhas lá para tabuada, né? Eu só sei que a minha avó estava horrorizada também. Que ano que ela tá agora, Marina? Ai, nossa, pergunta difícil. Ah, mas Eu então ela acho tá que bem eles para frente devem já. estar. Eles são. Ela é irmã gêmea do meu outro primo, né? Eu acho que eles devem estar no final do Fundamental 2. Ah, Acho tá, que eles não, têm uns já. 13, Isso 14 faz um anos hoje. tempão, entendi, entendi. E talvez até se você já tivesse na pedagogia, você teria um outro olhar Sim, de com saber certeza. exatamente o que era aquilo, né? Uhum. Porque sim, porque daí, veja que interessante, Marina, provavelmente o modelo mental que se tinha na época era o modelo mental que você aprendeu, da tabuada ali, né? Sim. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, tal. Por mais que você já compreendesse que aquilo era uma adição, era o teu modelo mental. E realmente a Uhum. escola desconstrói esse modelo. Desconstrói, né? A escola põe isso por água abaixo, para que não fique simplesmente naquela tabuada isolada, né? Mas sim que compreenda por meio de conjuntos, por meio de tabela, como tem essa daqui, por meio de deduções, né? Nossa, se você olhasse hoje, você ia talvez ter uma outra visão. Não estou dizendo que aquela maneira era mais adequada, mas eu tenho certeza que hoje em pedagogia você olharia aquilo e falaria: nossa, agora eu tenho outra compreensão do que está sendo feito. Porque no começo é Sim. tudo bizarro quando é diferente daquilo que a gente vê, né? E é engraçado porque quando eu tava na escola, eu não tenho uma memória ruim da época que eu tava aprendendo matemática. Porque eu gostava muito da minha professora naquela época. E ela dava umas fichinhas, assim, por aula, como tarefa de casa, com a tabuada completa, e ela ia tirando números aleatórios, e a gente tinha que completar a tabuada. Então, para mim, foi uma coisa que era muito normal e muito natural. Eu ia fazendo rapidinho, assim, chegou no final do ano, eu sabia, tipo, a tabuada inteira de cabeça, mas não memorizado, assim, era algo que eu conseguia fazer a conta rápido na cabeça. Aí eu mudei para Curitiba e perdi tudo, porque a minha professora de Curitiba era péssima. Ah, como é fundamental o papel do professor, né, gente? Eu acho Não, que ainda mais porque na escola que eu estudei, eu fiz metade do ano lá e metade do ano aqui. E lá a gente já tinha, na terceira série, a gente já tinha todas as matérias separadas, cada professor dava uma matéria. Então a gente já tinha um foco maior nas matérias. E quando eu mudei entendi, para Curitiba, era uma professora para tudo. E ela era péssima para tudo. entendi. Acabou com tudo daí, né? Ah, Sim, tanto que eu amava matemática. Eu mudei para Curitiba e comecei a odiar, prof.
Não, e olha o que você está relatando, né? Foi uma educação de matemática de tabuada muito tradicional que você teve. Mas como a professora era inspiradora, aquilo ia bem, Sim. né? Eu Uhum. também tenho lembranças boas. Eu só não tenho lembranças boas porque eu lembro da sofrência das minhas amigas, que elas não conseguiam e daí tinham que responder oralmente e tal. Eu via que elas ficavam muito nervosas, então eu tenho lembrança delas. Eu acabava gostando muito e ficava pé da vida que os meninos respondiam rápido também. Aqueles mais bagunceiros da sala sabiam de cor e eu falava, credo! Né? Por que essa criatura que não fica quieta consegue responder? E minhas amigas, coitadas, ali não conseguem. Isso eu tenho lembrança perfeita. Mas também eram professoras inspiradoras, não tenho uma lembrança de momentos tão... Eu tenho lembrança das minhas amigas sofrendo, mas não de situações muito complicadas da professora expondo, isso eu não tenho lembranças. Então, o quanto, mesmo com o método tradicional, que era o método que tinha naquela época, era o que todos faziam, né? É importante também a afetividade do professor, né? Aquilo que Valon vai estar falando muito, né? A proximidade, a emoção, o que o professor causa, independente do método que está sendo trabalhado, né? Não é verdade? É verdade. Tanto que, naquela época, matemática era a minha matéria favorita por causa dela. E aí, depois, eu ainda vim para Curitiba, eu ainda gostei muito de matemática. Eu lembro que quando a gente começou a aprender equação, era um negócio assim que eu amava fazer. Eu passava a tarde inteira respondendo, fazendo equação. E depois Olha. foi indo pro Fundamental 2 e vai perdendo isso, porque os professores... Nossa, eu só tive professores péssimos de matemática no ensino Fundamental 2. E até porque a matemática tinha aquela coisa que tinha que ser um professor rigoroso, que tinha que reprovar, que tinha, né? Era uma coisa muito forte, atrelada à figura da pessoa da matemática, né? Sim, Ela tanto parece que que ela tinha às que vezes que eu chorei comprovar. na escola foi por causa de matemática. Ó, ai, Deus do céu, né? Parece que para o professor se comprovar como um bom professor, ele tinha que colocar esse medo do aluno, né? Era um padrão mesmo, estabelecido para a O época. pior é que os meus professores Total. nem eram rígidos, assim, eles só não sabiam passar conteúdo, e aí não dava, não ornava. Tanto que teve uma vez, eu quase reprovei tanto em física quanto em matemática, no primeiro ano do ensino médio e no segundo ano do ensino médio. E eu lembro que eu estudava, assim, muito. Os professores, eles olhavam para mim, eles me ajudavam, tanto que chegou na revisão para a prova final de física, e a minha professora olhou para mim e falou assim: o que você está fazendo aqui? Eu falei, professora, eu não passei, eu tenho que estudar para mais prova. E ela disse assim: como? Você estava fazendo tudo certinho, não sei das quantas. Mas, nossa, virou um bloqueio, assim, gigantesco. E eu acho que tem muito Olha a ver só, com a forma que a gente aprendia na escola, principalmente claro. física, porque na minha cabeça eu achei que física a gente ia aprender na prática, né? Mas não, a gente sentava e Só ficava vendo o forma. professor desenhando uns carrinhos feios, falando, ai, por que isso, aquilo, outro, e achava que a Eu gente ia também entender. lembro desses carrinhos, Marina. Aham, é bem isso mesmo. Também lembro dos carrinhos, movimento retilíneo, movimento uniforme, movimento não sei das quantas, e aquele carrinho, não é? Sim, eu nem lembro mais o que era aquilo lá, só lembro do carrinho. É isso mesmo. Que tinha, né? Daí aparecia a rampa, o carrinho descendo, e como é que fazia Uhum. para subir o movimento. Também tenho lembrança. Bem, quando você falou agora, também lembrei dos desenhos e do carrinho. Muito bom. Bem isso mesmo. Show. A Nathalie fala que estava falando disso ontem com meu tio, ele tem a tabuada decorada, eu não, e tenho certa dificuldade de lembrar. Até o 5 vai, depois eu lembro de cabeça. Tem algum método, prof? Se você vai até o 5, teus problemas estão resolvidos, Nath. Pensa nisso aqui, ó. 8 vezes 6. Ah, você não lembra. Mas o que é o 8? Não é 5 mais 3, por exemplo? Né? Ou 4 mais 4? Desmembra. Tem problema que você não saiba isso de cor, né? Pensa no 5 vezes 6. Se esse aqui você consegue fazer de cor, 5 vezes 6, opa, já sei que dá 30. Até porque a do 5 é mais fácil para a gente memorizar, né? Mais 3 vezes 6. 8 vezes 6 não é a mesma coisa que 5 vezes 6 mais 3 vezes 6? Desmembra. Pega aquela tabuada lá na frente e desmembra. Tá? Claro que poderia ser a mesma coisa que 2 vezes 6, mais 2 vezes 6, mais 2 vezes 6, mais 2 vezes 6.
né? 12 mais 12 mais 12 mais 12. 24 mais 24, 48. Quebra ela. Ao invés de você decorar ali, quebra ela na tua tabuada que você já lembra de cor. Como se diz, até o 5 vai. Muito natural isso, Nath, muito natural. Tá? Inclusive é isso que se reforça com as crianças, né? Até quando faz aquele desenho daquela malha que a gente fazia no bimestre passado, né? É não ter essa preocupação, não lembro do 8 vezes 6. Porque tudo bem, quando vai chegar lá o 8 vezes 9, arredonda para a tabuada de cima, né? Opa, 8 vezes 10, 80, né? 80 menos 8, 80 menos 8, 72. Né? Então, a gente vai fazendo as associações mentais, né? Então, ó, 8 vezes 10, 80. Como eu queria 8 vezes 9, então eu vou subtrair 8, porque é a tabuada do 8. 80 menos 8, 72. Isso é o mais importante. Ok? E que até a adição, Nathalie, quando a gente vai para a tabuada menor, pode ver que você já faz um processo de adição automático ali, né? Sabe? O mais importante são essas associações. E isso que se prega com as crianças. Né? Depois, quase quarto ano mesmo, que começa a se exigir mais a questão da memorização, mas essas associações é do tipo esqueci. Não, e às vezes, gente, essa dita tabuada do 7, do 8, ela é mais chatinha mesmo, né? Então, assim, não lembra alguma coisa, 8 vezes 6 me atrapalho com 8 vezes 7, o que que é? Desmembra, né? Ou vai lá para o 10, que é mais fácil, né? E depois vai diminuindo, né? Então, porque daí naquela época, Nath, você teve que decorar para você passar. Mas esquece, né? Não foi para a memória, como diz lá, de longo prazo, né? Ficou na memória de curto e sumiu. Sumiu só para você poder passar. Quer dizer que você só decorou, mas não compreendeu de fato o que era aquilo. Né? Não teve, né, uma compreensão de fato do que era aquela tabuada mesmo. Depois vai fazendo mais sentido até a ideia do memorizar. Muito legal isso. Probabilidade estatística, então, né, que é a ideia, como eu já tinha comentado com vocês, de gráficos, tabelas, né, estimativa e combinações. Estimativa e combinações a gente não estava falando tanto. Estimativas e combinações, também peguei um exemplo lá da prefeitura, olha lá, segundo e terceiro ano, também aula do dia 11, vamos estimar o comprimento. Cadê meu? Tá aqui. Isso aqui, ó. Quando fala em estimativa, dentro da ideia de probabilidade e estatística da unidade temática, a partir... pode ver que as profs estão pegando uma fitona lá. E daí tem que entender uma ideia, estimar mesmo, que tamanho será que é essa fita. Só que antes de estimar o valor dessa fita... Cadê minha reguinha? Tá aqui. Por exemplo... Eu tô com uma reguinha xixelenta aqui, que os números sumiram já, não aparece mais. Ela é de 15 centímetros, então eu sei que esse pedacinho aqui é 15, esse pedacinho. E olha olha o tamanho da fita que eu peguei. E daí vai a ideia de estimar. Como as profs estão trabalhando ali? Bem, isso, opa, se eu sei que esse pedaço é 15, 30, 45, 60, 75, 90, ó, tá vendo? Eu estou estimando ali, né? Se eu peguei até, deixa eu pegar de novo, 15, 30, eu vou tentar fazer uma outra ideia aqui, 45, 60, tá vendo que tá aproximado, gente? 60, 75, 75, eu contei até o 75 e deu exatamente a metade. Isso que se espera que a criança consiga estar fazendo aqui, na hora de estimar. Veja que isso aqui tem a ver com a unidade de medidas, grandezas e medidas, né? Com a unidade temática, desculpe, de grandezas e medidas. Mas também com estimativa, que vai entrar lá na parte de probabilidade. Até aqui, eu imagino que tenha 75. Então, 75 mais 75, 150.
Dá quase 150 esse pedaço aqui que eu cortei, dá um pouquinho menos, tá? Mas a partir de uma ideia inicial, que a criança consiga construir a ideia de qual que é o tamanho disso aqui. Eu não entrego para a criança isso que eu acabei de estar fazendo. A gente e as profs trabalham exatamente dessa maneira aqui na prefeitura, né? E a partir disso, elas vão mostrando uma ideia menor e quanto será que tem esse aqui. E elas realmente estimam valores. E depois também, deixa eu ver se eu coloquei essa fotinha aqui que eu não lembro, não coloquei. Por meio da reta também, elas também usam a reta numérica. Ela fala, eu estimei que era 180, eu estimei que era 160. E elas marcam na reta quanto cada uma estimou, e depois, de fato, elas medem, né? Como é segundo, terceiro ano, elas já vão estar pegando o instrumento, medem para tirar a prova de qual é o tamanho real mesmo. Muito bacana também para usar nessa ideia de estimar. Pensa que a ideia do estimar, gente, é minha geração, eu lembro muito a ideia de, estima aí como ideia de chute, chuta aí. Não é chute, né? É a ideia de, a partir de uma informação, vamos tentar, com base nisso, chegar a um resultado aproximado. Né? É muito diferente do que a minha geração entendia como dar um chute. Pode ver, né? Às vezes fala uma coisa, não, mas dá um chute aí, quanto você acha que tem aqui? Não é, né? É estima a partir de uma determinada informação. Também ainda no material da prefeitura, também com a ideia de estimar. Olha, primeiro, essa parte aqui, ó. Quantos passarinhos, também, né? Peguei uma situação isolada, só para trazer o contexto da matemática, mas tem toda uma explicação ali, né? No contexto, uma história, até chegar nesse momento. Pode ver que eu tô olhe pelo meu progresso aqui, ó, tá no finalzinho da aula já, ó. Tava já quase nos 45 minutos. Então, tem todo um processo até chegar nessa atividade, né? Muitos passarinhos chegaram voando. Quantos aproximadamente? Então, a ideia de estimativa, né? Então, aparece essa primeira tela, pede para a criança ter uma noção. Como vocês fazem para contar isso aqui, mais ou menos? Vocês contam alguns e daí deduzem, ou vocês vão na ideia já do chutão ali, tipo, tem 50, tem 60, 40. Como vocês fazem para estimar? De 3 em 3, Nath? 3 em 3, Quando a gente olha de 3 em 3, Nath, dá para perceber que dá para formar mais do que 10 conjuntinhos de 3, né? Não parece que tem mais que 30? Né? Quando olho de 3 em 3. Eu já me apropriando do sistema decimal, eu tenho que juntar de 10 em 10. Meu cérebro não consegue fazer de 3 em 3. Então, eu já formei um conjuntinho de 10 ali, fiquei pensando, se aqui tem 10, né? Eu fiz isso aqui, né? Não é a única maneira, e justamente é isso que é a ideia de explorar com as crianças, né? É o que faz de 3 em 3, é o que imagina de 5 em 5, né? Quando eu olhei que esse conjuntinho aqui são 10, opa, eu dou uma olhada aqui parece que tem mais 20, mais 30, 40, imagino que tem ali próximo de 40, ou um pouquinho mais de 40, eu colocaria 40 nessa situação aqui. E daí, claro, aqui eles vão dando algumas saídas. Então, eles colocam uma ideia aqui de 15 em 15, ó. 3, 6, 9, 12, não é 15, é 16, né? 3, 6, 9, 12, não, é 15 mesmo. 15, então 15 mais 15, 30, e daí a contagem aqui individual de cada um, ok? Então, aqui, e olhe também a relação, de novo, com a reta numérica. Essas crianças que aparecem aqui, ó, é como se essa menininha tivesse estimado 19, 24, e daí eles marcam, né, pode ver, ó, ela está em cima do 19, em cima do 24, do 37, do 47 e do 51. E aqui, o real eram 44 passarinhos, né? Então, era para ver qual chegou mais próximo. Olha que bacana esse, gente, né? Olhando pela reta, qual está mais próximo? É esse bonequinho aqui, esse menininho aqui, porque foi 47. Por quê?
44. Daí faz aquela marcação aqui, né? 45, 46, 47. A diferença é de 3. Ele errou por 3. Olha que bacana. E esse que é o 37. Quanto deu? 38, 39, 40, 41. E vai contando até o 44, para ver qual que é a diferença dos que, em tese, estão mais próximos ali. 51 também. Então, vai contando pela reta. Começou com a ideia do vamos estimar e depois, de fato, qual é a quantidade. Muito bacana também. Aqui também é uma mais simples, né? Ó, quantos aproximadamente Pedro deixou sobre a mesa? Mais do que 30 ou mais do que 300, né? Aqui está numa situação mais tranquila de ser analisado, né? Então, só para mostrar as variedades que aparecem ali, né? Quando fala em probabilidade, entra a questão de combinação. Gente, vocês lembram daqueles negócios que tem em educação infantil, que às vezes tem o... Eu lembro que na escolinha do Caio tinha lá o Juquinha e a Aninha. O Juquinha e a Aninha eram os personagens lá, os bonecos que as crianças levavam para casa. E também tinha roupinha para trocar, né, neles. Então, eles tinham mais de uma combinação de roupas, né, e que aquilo, naquela época, né, não estava envolvida com curso de pedagogia, eu olhava aquilo e pensava, que bonitinho, para trocar a roupa do boneco, né? Para mostrar a importância da vestimenta, coisas assim, muito além disso. Né? Porque o que aquela professora está trabalhando? Quando o boneco Juquinha, lá da educação infantil, ele tem 2 opções de camiseta e 3 opções de shorts. Ela está trabalhando com a noção já de combinação. Né? Então, a camiseta verde com esses shorts é uma opção, esta é outra opção e esta é outra opção. Depois, lá no 3º ano, a gente começa a compreender com a criança que aqui eu tenho 3 opções, mas vermelha com mesmos shorts. Percebe que isso é feito lá brincando na educação infantil, quando a criança brinca de boneca, troca de roupa com as bonecas, ela está fazendo isso. E, claro, vai da prof estimular, né, que a criança consiga perceber as possibilidades com a quantidade de roupas que tem. 3 mais 3, ou, olha a tabuada aqui, 2 vezes, meu Deus, olha o letrão de criança alfabetizada. 2 vezes 3. Ok? Então, a partir disso, essa unidade temática, né, começa já de uma forma lá na educação infantil, mas aqui já vai se transformando numa operação, né, um cálculo que a criança pode estar fazendo. Álgebra. Gente, essa unidade é uma das que eu mais gosto. Adoro a unidade de álgebra. Por que esse negócio parece que está tudo pintado? Não fiz isso, aqui parece que está selecionado, né? Que esquisito. Deixa eu tirar um negócio aqui. Olha, não sai. Enfim, não vai atrapalhar. Aqui, como eu disse, quando eu coloco aqui é mais uma... para eu acompanhar, para eu olho mesmo ali quais são as habilidades da BNCC, né? Para ver exatamente o que está se pedindo para trabalhar com essa unidade de álgebra. Lembra da atividade de álgebra que a gente fez lá no início, no primeiro trimestre? Sequências, né? Que trabalhava lá no 1º ano muito com a ideia de sequências. Gente, eu peguei esse vídeo da Khan Academy, não preciso se preocupar, muito bacana esse vídeo, a Khan Academy tem vídeos excelentes dentro, de acordo com a BNCC, e eles vão estar falando qual a diferença de que sequências repetitivas e recursivas. Esses 2 termos aparecem nas habilidades ali da BNCC, tá? Sempre a ideia do repetitivo, é como mostra esse exemplo aqui, ó. Ele está simplesmente repetindo, ó, 2 triângulos para baixo, 2 para cima, 2 para baixo, 2 para cima. É uma repetição no formato. E o recursivo, repare esse segundo modelo aqui. Tem um círculo, uma barrinha, um círculo, 2 barrinhas. Um círculo, 3, um círculo, 4. Não está só repetindo. Percebe que tem ali, se fosse só um círculo e uma barrinha, um círculo, uma barrinha, um círculo, uma barrinha, era uma repetição.
Como aqui é um círculo, uma barrinha, depois um círculo, duas, um círculo, três, é recursivo. Recursivo quer dizer que tem que analisar o padrão de comportamento do anterior para conseguir deduzir o próximo. Okay? Tem que fazer uma análise disso, depende. Né? Não é só eu olhar ali uma sequência e continuar repetindo. A sequência é como se ela se transformasse. Isso é só uma questão, não se preocupe com termos, tá? Porque para lembrar depois, né, pensando que você é prof desse ano, e daí aparece lá nas habilidades sequência repetitiva e recursiva. Você fala, gente, que acha que é esse recursivo? Digita no Google o que ele fala. O mais importante para nós é aplicar. Tem problema que, né, esses termos aí a gente não precisa ficar decorando. Então, tem esse exemplo aqui bem bacaninha e achei que está numa linguagem bem suci. Exemplos também de terceiro ano, né? Sequências nesse formato aqui de 5 em 5. Já estava trabalhando desde o primeiro, né? De 1 em 1, 2 em 2, né? Sequências decrescentes, olha a ideia aqui, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0. Né? Então, isso continua. Gente, que a ideia da álgebra quer dizer, por essência, na matemática, quando começam a aparecer letras. O x começa a aparecer, 2 mais x igual a 8. O que é o x? Começou a aparecer letras, se chama de álgebra. Né? E aqui não aparecem letras. Mas, qual que é a ideia da álgebra no ensino da educação? Do ensino fundamental 1, né? Generalizações. Eu analiso um padrão de comportamento, eu percebo nessa primeira aqui que é de 5 em 5, então eu estou generalizando o padrão. Daí, a partir disso, eu consigo criar uma fórmula. É uma fórmula que vai estar aumentando de 3 em 3. Então, lá para frente, a álgebra começa a criar fórmulas a partir de comportamentos. E dessas fórmulas são expressas em letras. Mas, para isso, precisou deduzir algumas coisas aqui. Por isso, começa a ser trabalhado desde sempre com as crianças. Aqui também de 2 em 2. Essa aqui com o dominó, qual que é a ideia aqui da sequência? Como que seria o próximo dominó? Parte de cima e parte de baixo? Como que está a sequência desse aqui? Conseguem perceber que tem um padrão aqui nesse? É uma sequência recursiva. Tem que olhar os anteriores. 3 e 3. 3 e 3, então... ok. 3 aqui, né? 3 aqui. E 3 aqui embaixo também? Três e 4, nela, isso, perfeito. Então, aqui, 4. No de cima, ele está diminuindo de 1 em 1, né? E o de baixo, ele está somando de 1 em 1. Faz a ideia do inverso, né? Aqui no dominó. Bem bacana esse aqui também. Aqui uma sequência também repetitiva, porque ele repete um padrão. Então, ó, quando tem 2 triângulos azuis, ele tem um amarelo. Quando tem um vermelho, ele tem 2 verdes. Então, ó, repare que até aqui uma sequência, né? Até essa parte. Depois começa a repetir. Percebe? Né? Aqui daí começa, ó, a mesma coisa, repetiu ali. E continuaria da mesma forma, né? Os 2 azuis e o vermelho, daí em cima um amarelo e 2 verdes, ok? O bacana de brincar com a criança nisso aqui, ela não... Sabe essa criança que às vezes ela não consegue dar conta da tabuada e a matemática tá chata para ela porque ela não consegue dar conta? Isso aqui faz o cérebro dela pensar em outras coisas, em criatividade. Por isso que eu gosto tanto dessa parte de álgebra. Ela não percebe que é matemática, ela brinca com isso, ela faz essas associações sem a preocupação de, eu não consigo fazer a conta, eu tenho dificuldade. Isso aqui ela consegue fazer brincando. Adoro. Olha essa aqui, ó. Olha essa unidade aqui. Um quadradinho, né? Olha a segunda figura. Figura 2 chamada aqui, né? 2 e 2. A 3 era a figura que não aparecia, tá? Já coloquei aqui a resposta, mas era a figura que não aparecia. A criança teria que deduzir como seria a figura 3.
Ela vê a figura 1 com um quadradinho, figura 2 com 2 e 2, figura 4, opa, 4, 4, 4 e 4. Então, a figura 3, 3, 3 e 3. Se tivesse uma figura 5 aqui, 5 quadradinhos, 5, 5, 5 e 5. Percebe? Relacionada com a parte de contas de operações, ela consegue... E travei. Voltei. Vocês escutaram o que eu falei? Ou deu... Eu vi que eu dei uma congelada aqui? Estavam escutando? Foi só o vídeo que travou a minha voz também? Ah, beleza. Então, perceba que ela não tem que dar conta dos números, das contas, né? Ela brinca com isso aqui. Isso aqui, se você coloca para uma família, a família inteira brinca com esse tipo de coisa. Olha esse aqui que bacana. Gente, esse daqui que eu achei, adorei, tem um estudo em cima. Bem bacana o estudo. Falando dessas sequências de álgebra, né? Isso aqui também, porque a ideia de generalizar, a partir de uma sequência, eu vou criar uma generalização. Como que foi trabalhar com essas crianças, e o estudo mostra, é um artigo, com uma parcela de crianças, como foi isso, como era o desenvolvimento deles. Bem bacana o estudo. E aparece essa ideia aqui. Pensando no que o Rubem Alves fala, não posso contar o resultado. Você tem que pensar a respeito disso. Qual que seria o próximo aqui, né? E repare uma coisa bacana. Se não consegue chegar ao resultado de 5 quadrados, quantos palitos teriam? Constrói, né? Pega os palitinhos, pega o palito de fósforo lá e faz a construção. E daí, a partir da construção, começa a perceber, puxa, eu consigo criar de alguma forma alguma generalização, falando que para um quadrado conseguir 4 palitos, para 2, 7. Você vai pensando a respeito disso, tipo, peraí, como é que eu posso criar isso aqui? Como eu posso olhar pela imagem e conseguir criar? Nesse exemplo aqui, aparecia, como faz para... quantos palitos precisaram para fazer 20 quadrados? Então, conforme vai fazendo no início, depois para generalizar. Gente, ó, aquelas tabelas que a gente fez lá, que tinha a ideia do exemplo da prefeitura, da porquinha, né? Das porcas, uma porquinha, 6 leitõezinhos. Era isso, generalizações, só que aqui está no formato de desenho. Bem bacana, quem percebe alguma coisa na criança, às vezes, uma dificuldade na conta, na operação, mesmo com material dourado, a criança faz alguns testes, assim, diferentes com ela de álgebra, brincando, para tentar perceber como é o raciocínio dela. A álgebra é a cara de raciocínio lógico. Olha esse aqui também, bem bacana. Ele pede aqui para descobrir como que seria o F12, a figura 12. Mostra qual que é a figura 1, a 2 e a 3. Você também tem que investigar. Né? Mesma coisa. Essa é parecida com aquela anterior, né? Só que tem os quadradinhos em volta ali. E daí diz aqui nas alternativas como que seria, né? Quais as possibilidades. Também não vou contar. Esse para olhar depois, mas percebe que, ó, de novo, eu, Isabelle, não preciso lembrar de fórmula de Bhaskara, de progressão geométrica, é isso, né? Isso daqui precisa fazer associações, e a partir disso, que muitas vezes em concurso vai estar falando assim, ao invés do F12, vai estar perguntando, o F380. Ninguém vai conseguir no concurso fazer desenho até 380. Mas a partir da generalização, já consegue se achar o resultado facilmente. Isso é o que mais aparece em teste de concurso. Bem bacana. Adoro, gente, essa unidade. Essa daqui. Essas coisas sempre aparecem, né? Eu fazia com vocês na disciplina de raciocínio lógico ano passado, não sei se vocês lembram disso. Tinha lá uns Kahoot da vida que a gente fazia umas questões desse jeito. Por que quando olha isso aqui, todo mundo brinca disso aqui? É álgebra, né? Na verdade, essa florzinha aqui é como se fosse x, né? X mais x mais x igual a 60. Então quer dizer que cada uma é para dar 60. E eu tenho 3, 20 mais 20 mais 20, e ali vai.
né? Veja que aqui tem uma... Gente, aqui a única coisa que eu coloquei aqui, uma ideia como essa para as crianças de terceiro, quarto ano, a única coisa que não está apropriado é essa multiplicação, porque ainda não trabalha. No quinto ano até começa a aparecer já para as crianças, mas como é o foco aqui desse bimestre, terceiro e quarto, a única coisa que no lugar dessa multiplicação poderia colocar uma subtração, por exemplo, alguma coisa assim, tá? Para ficar mais adequado. As questões anteriores poderiam todas ser trabalhadas? Poderiam. Uhum. Tem ali questão de concurso, mas poderia. A criança, pelo desenho, pela investigação, ela conseguiria. Talvez elas consigam até mais fácil que a gente. Também, né? Não preciso contar qual é a resposta, que é a ideia de investigar. Olha a prefeitura põe muito desafio nesse sentido. Muito, bem bacana. Sempre tem alguma aula, alguma coisinha de desafio, assim, que lembra a unidade temática de álgebra. A pilha de cubos abaixo possui um segredo numérico. Ah, essa aula aqui, que era do quarto ano, era uma aula cheia de desafios, era um estilo de gamificação. Um exemplo bem bacana de gamificação numa videoaula da prefeitura. Aparece vários desafios. A criança tem que, ao longo, chegar até o último desafio, quem conseguiu descobrir todos. Bem bacana. Nossa, isso no presencial, fazendo as crianças olhando olho no olho, seria espetacular. Ou numa live, né, quando a escola tem a possibilidade de estar fazendo live com as crianças, né. Então, aqui, da onde que veio esse 15 aqui, né? Esse aqui tem 56 e 41. E as profs da prefeitura vão bem nessa linha. Opa, se aqui em cima tá 15 e aqui tem 56 e 41, eu não fui somar, né? O que eu precisei estar fazendo aqui, né? Os dois de baixo, um menos o outro. Isso mesmo, Kelly. Uhum. Bem nessa linha. Então, começa um processo de investigação, né? Até chegar ao topo. Bem bacana, né? Então, repare aqui, ó. Quando a criança percebe aqui, opa, esse número e esse número, e daí a hora que apareceu 15 ali. Daí o 5 aqui, apareceu o 32 e o 27, opa, eu não pude somar. Então, o que será que foi feito aí? Que operação? E ali começa, né, as profs lá na aula, começam a investigar com as crianças. Qual é a soma de todas as faces opostas dos dados que não podem ser vistos na figura abaixo? Olha que bacana. Gente, eu nem lembrava mais que para fazer o dado, não lembrava mesmo, estou sendo bem sincera com vocês. Lembrei aqui nessa videoaula da prefeitura. Eu até acho que em algum momento eu fui construir um dado mesmo e vi que precisava, mas não lembrava mais que tinha esse critério, né? Que daí o dado... Onde é que eu deixei meu dado? Eu deixei separado em algum lugar aqui para... Tem uma regra e eles mostram essa regra no vídeo, tá? Então, por exemplo, ali está aparecendo 3, a face oposta é o 4. Ah, tem que totalizar 7. Né? Então, o 3, a face oposta é 7, o 1, a face oposta é 6, e o 5, a face oposta é 2. Tem sempre um padrão, né? Então, tem toda uma explicação. Então, qual seria... Veja que a criança não precisa estar com o dado como eu peguei, mas a partir da regra que tem ali, tem que totalizar 7. Opa! Então, ela já consegue caminhar nesse desafio. Veja que é tudo a mesma aula que eu peguei. Olha que bacana como foi montado. Outro, adoro esse tipo de questão, gente. A Alisson tem 12 figurinhas. Nicolas tem o dobro de figurinhas de Alisson. Então, 2 vezes 12. Ou 12 mais 12, né? Tanto faz. 12 mais 12. Vinícius tem o triplo de figurinhas de Nicolas. Opa! Então, 3 vezes 24. Quantas figurinhas Vinícius tem? Então, não é um nível de complexidade alto e também a criança precisa interpretar, encontrar uma informação para depois deduzir a próxima. Sensacional, muito bacana. Olha esse daqui também, ó, da prefeitura, aquele que a gente comentou, né, que era mais complexo. Olha lá, a prefeitura colocou essa daqui, gente, era naquela aula das porquinhas. E daí, nessa aula também aparecia esse desafio aqui, olha que bacana.
só com adição. Diga, Kelly. Até qual nome é usado? Triplo, dobro. Kelly, boa pergunta, vou investigar. O que mais aparece é até o triplo, mas eu acho que o quádruplo aparece também, quíntuplo. Eu acho que não existe um aprofundamento. Eu tô lembrando até... Oi. Eu só pensei porque, voltando no outro desafio, Vinícius tem o quíntuplo de Marcos. Ah, ótimo! Mais essa dedução, né? Excelente, excelente, Kelly. Eu vou confirmar, tá? Vou dar uma investigada nos materiais, mas eu sei que eu vi já quase como forma de dedução, né? 2 vezes é o dobro, 3 vezes é o triplo, pensando numa dedução bem com cara de quarto, né? 5 vezes é o quíntuplo, 4 vezes é o quádruplo e assim vai. Os outros eu nem sei o nome. Eu acho que aparece mais como dedução, não que tenha que reforçar tanto com a criança os termos, tá? Mas eu vou confirmar também. Adorei sua pergunta. Muito bom. Essa coisa, às vezes, da nomeação, né? O que aparece na BNCC, não existe uma preocupação tão excessiva com a nomeação, né? Então, eu tenho que dar uma investigada em como aparece. Vou consultar os materiais da prefeitura, dos colégios que eu tenho acesso para ver, mas eu tenho certeza que eu já vi o termo, não lembro de um aprofundamento nessa questão. Né? Sempre, e até pelo usual, o dia a dia, a gente usa muito a ideia de triplo e dobro, né? 6 vezes a gente fala como? Como é que é 6 vezes? 7 vezes. 8. Né? A gente pode ver que daí eu nem lembro. É 6 vezes, né? É bem isso mesmo. Não lembro como é que é o tempo. Não é verdade? Então, olha que coisa, né? Eu lembrei até o 5, né? Os 6 eu já me atrapalho daí como que deve ser. Né? É muito... Você também, olha que coisa, né? Quer dizer que a gente teve um reforço até o 5, gente. Depois disso, ou foi deletado mesmo, a gente não usou tanto. Olha que bacana, né? Adoro perceber essas coisas. Peguei mais um exemplo aqui do Khan Academy, né? Coloquei já qual era o título que aparece, mas não com o nome de perímetro, tá, gente? Não quero que se pense aqui como perímetro. Isso aqui como álgebra mesmo. Eu não preciso usar ainda com a criança o termo perímetro. Vai aparecer no 4º ano, né? 4º, 5º ano, mas dá para calcular o tamanho aqui, né? Dos lados, já que eu não tenho quanto mede esse aqui, eu consigo? Como eu consigo fazer isso aqui? Como a gente consegue descobrir quanto é ali? Lembrando o perímetro, né? A soma de todos os lados. Então, qual é a soma de todos os lados? Eu tenho ali 5 mais 3, mais 4, mais 4, mais 9. E quanto é aquele lado que está faltando? Me ajudem. A gente consegue descobrir mesmo sem saber o tamanho que está ali? Onze. Por que 11, Lohane? Me ajuda. Acho que do lado direito ou não? Ótimo. Então, você olhou aqui para o lado direito. Esse 3 aqui, isso, Lô? Isso, aham. Esse 4 também e esse 4. E daí a Kelly falou 7. Você fez aqui 3 mais 4 mais 4. Isso, né, Lô? Eu tomei errado agora que eu vi. Você viu que na hora que eu passei a linha, o que você percebeu, Lô? Que eu sou meio horizontal. Ah, excelente! Excelente, né? Porque, claro, quando a gente olha o número aqui, tá pertinho, a gente já faz associação com o lado do outro lado, né? E na hora que a gente risca, opa, quer dizer que essa parte é equivalente a essa parte aqui, né? Aqui embaixo, concorda? Quer dizer que esse pedacinho aqui embaixo seria 4 também. Então, aqui seria 3 mais o 4. Excelente! Lô, inclusive falando por esse número que você disse, 11, precisaria ter o 9 aqui? Se não tivesse o 9 aqui, a gente conseguiria descobrir qual que é esse tamanho?
Só olhando ali a figura, a gente conseguiria deduzir que ali é 9? Sim, né? Porque aqui a gente tem o 4, né? Exatamente, a soma dos dois horizontais, né? E do 9. Gente, aquela coisa da, né? O perímetro. Para fazer o cálculo do perímetro é a soma de todos os lados, né? E é isso mesmo. Mas, ó, o importante, e por isso aparece a unidade de álgebra, é a gente investiga a partir do desenho. É uma investigação, né? Eu não preciso já criar fórmula para isso. Eu olho o que está acontecendo ali e, opa, não está aparecendo quanto é aquele lado. Mas eu consigo deduzir por conta dos outros. Bem bacana isso daí, tá? Gosto porque, de novo, não quer dizer que uma criança que tenha dificuldade em cálculos, às vezes, na tabuada, nas operações, pode ser que ela vá super bem numa atividade como essa. Sabe, essas outras de desenho aqui, ó, pode ser que na hora que você coloca alguma coisa nesse sentido, a criança apavora. Por isso, bem interessante ser trabalhado com questões nesse formato, né? E até para fazer essas coisas de desafio mesmo com as crianças, tá? Com isso, fechamos as unidades temáticas aí, todas elas aí principalmente do terceiro e do quarto ano, né, que eram as principais habilidades, pensando que primeiro e segundo a gente trabalhou mais no primeiro bimestre, a unidade temática números foi muito forte no segundo bimestre, e agora o terceiro bimestre com essas outras. Claro que elas, né, elas se entrelaçam. E no último bimestre, daí vem as do quinto ano. A gente vai muito para a questão dos números decimais mesmo, né, ângulos, números decimais, como se constrói isso, daí é muito forte o nosso foco do quinto ano, tá? 10h30, ótimo, a gente tem meia horinha para a disciplina de metodologias. Eu só vou finalizar isso aqui